Pessoal, antes de adentrarmos no assunto medidas provisórias, é importante que a gente faça aqui uma breve introdução, né? Que é falar sobre o processo legislativo. O processo legislativo, artigo 59 da nossa Constituição, ele é gênero que tem algumas espécies, dentre elas a medida provisória. Tá ok? Então, você abrindo aqui no artigo 59 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, você vai ver lá as espécies do processo legislativo, que compreende o quê? A elaboração de normas. Dentre elas, temos as emendas à Constituição, que é oriunda do poder constituinte originário. A emenda à Constituição, ela é poder constituinte derivado reformador. Depois, no inciso 2, nós temos leis complementares. No inciso 3, leis ordinárias. As leis complementares e as leis ordinárias, elas possuem processo legislativo idêntico. Não há diferença. A diferença é na matéria e no quórum de votação. A lei complementar, ela necessita de um quórum qualificado, porque é uma matéria específica, de importância, não é? E já a lei ordinária é o quórum simples, metade mais um. Depois temos as leis delegadas, onde o chefe do Poder Executivo solicita ao Congresso Nacional a possibilidade de fazer uma lei. Só que, devido à medida provisória, as leis delegadas quase não se tem uso, né? Porque se você tem uma medida provisória que é de caráter de relevância e urgência, é a opção melhor, né? Mais adequada ou mais usual do presidente da República. Aí nós temos os decretos legislativos, especificamente do Congresso, e as resoluções. Beleza? Visto isso, nós vamos adentrar, tá? Deixa eu botar aqui no cantinho aqui. Processo legislativo, conjunto de regras que objetivam a produção ou elaboração, como diz aqui o caput do artigo 59, elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, enfim, de normas previstas constitucionalmente em nosso ordenamento jurídico. Veja, esse processo de legislativo, alguns autores chamam de, né, espécies constitutivas de direito novo, porque ela vem inovar o nosso ordenamento jurídico e as terminologias é sempre importante a gente dominar. Então, você vai encontrar em algumas doutrinas aí esse termo, né, ou em questão de prova, as espécies constitutivas de direito novo. Você já sabe que são os incisos do caput, né? São os incisos do artigo 59, né? E vem dizendo, emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias. Voltando aqui, nosso slide, conjunto de regras que objetivam a produção ou elaboração de normas previstas constitucionalmente em nosso ordenamento jurídico. Essas normas, elaboradas pelo processo legislativo, previstas no artigo 59, são chamadas de espécies normativas primárias. Por quê? Porque nós temos as espécies normativas secundárias, que é feito pelo Poder Executivo e não passa por esse processo legislativo, tá? Os decretos regulamentares é um exemplo claro de normas editadas pelo Poder Executivo, tá? Então, os processos legislativos nós chamamos de normas que trazem algo novo, né, ao ordenamento, por isso que é constitutiva de direito novo, e uma espécie de normativa primária. Por quê? Porque tira a sua validade do texto constitucional. Bom, a doutrina e o STF reconhecem outros atos primários que não fazem parte do processo legislativo, que são chamados de decretos autônomos, ou, outro exemplo, os regimentos internos dos tribunais, também é conhecido como ato primário, e na visão do doutrinador Alexandre de Moraes, os atos normativos expedidos pelo CNJ. Está lá no artigo 103-B, parágrafo 4º da nossa Constituição, inciso 1. E as leis de diretrizes orçamentárias, alguns doutrinadores também acrescentam a lei de diretrizes orçamentárias como atos primários, tá?
não está elencado aqui no artigo 59, nos incisos do artigo 59, mas alguns doutrinadores citam aí os atos normativos do CNJ e lei de diretrizes orçamentárias como atos primários, tá? Então, é importante também saber dessa observação aí. A doutrina, o STF, reconhece outros atos primários, mas com uma questão de prova. Bom, o processo legislativo, está lá no artigo 59 da Constituição, e suas espécies normativas primárias, está aqui. Ó. Emendas constitucionais, não possuem hierarquia entre a emenda constitucional e as normas constitucionais originárias, tá? Poder constituinte originário. Né? Então, o poder constituinte reformador, que é a emenda constitucional, não tem hierarquia com as normas do poder originário. Tá? Não existe hierarquia entre elas. Depois nós temos as normas infraconstitucionais, lei complementar, lei ordinária, que elas possuem, né, o mesmo processo legislativo, a diferença é o quórum de votação e a matéria, né, na lei complementar, que é a matéria que trata a lei complementar, por precisar de maioria absoluta, é um assunto mais específico, mais importante, que não dá para ser feito de uma forma ordinária, comum, né? Que a metade mais um, né? Maioria simples, metade mais um, os parlamentares, precisa da maioria absoluta. Depois nós temos aquelas de trâmites particulares, como a lei delegada, né? Que o presidente solicita ao Congresso Nacional, a delegação para fazer uma lei, hoje em dia já caiu em desuso por causa da medida provisória, que é o tema do nosso bate-papo. Medida provisória, atos com força de lei, em casos de relevância e urgência, vigência por tempo determinado, entre em vigor com sua edição. Tá? O que quer dizer entre em vigor com a sua edição? Veja, o presidente da República edita aqui a medida provisória, só que ela por tempo determinado. Por que por tempo determinado? Porque tem todo um trâmite onde o Congresso Nacional vai efetivar, né, ela e vai se tornar uma lei ordinária, ou então vai acabar o prazo, né, e ela vai acabar o prazo e ela vai acabar, vai ser extinta do nosso ordenamento. Os efeitos jurídicos, né, pela sua vigência, o Congresso Nacional depois vai tratar desses assuntos, né, do direito que foi originado, enfim. Se não virar uma lei. Que lei? Lei ordinária. Então, voltando aqui. Medida provisória. Atos com força de lei em caso de relevância e urgência. Isso aqui é o requisito para que você faça uma medida provisória. Tem que ter um caráter de importância e de urgência. A vigência dela é por tempo determinado, 60 dias, prorrogar por mais 60 dias. Tá? Se o Congresso Nacional não tornar ela lei, ela simplesmente acaba por si só, pelo seu próprio tempo. Aí nós temos aqui decreto legislativo, destinado a veicular as matérias de competência do Congresso Nacional, exclusivamente, e temos as resoluções, ato praticado pelo Congresso Nacional, destinado a regular matérias de competência do Congresso Nacional. Tranquilo? Aqui nós temos as fases, né, relativas à tramitação de uma medida provisória. Nós temos a publicação no Diário Oficial da União e começo da contagem do prazo relativa à vigência dela. A publicação é feita por quem? Pelo presidente da República. Vai para onde? Temos aqui a comissão mista, onde pode ter emendas, né, por essa comissão, né, da medida provisória do presidente. Câmara de Deputados é a casa iniciadora, depois vai para o Senado Federal. O Senado Federal retorna à Câmara de Deputados. Se o Senado aprovar a medida provisória com modificações, o texto recebido da Câmara, as propostas retornam para a análise dessa casa. Ou seja, se o Senado fizer alguma modificação, algumas emendas, volta para a Câmara de Deputados. Tá? Retorna à Câmara de Deputados. Tá? Depois desse trâmite todinho, vai para onde? Promulgação da medida provisória, onde ela é convertida em lei. Aqui nós temos um asterisco importante. Por quê? Se chegou até aqui e não for promulgada a medida provisória, ela simplesmente se acaba, né? Pelo próprio tempo. Né? Depois da promulgação da medida provisória, aprovação do projeto de lei de conversão, ou seja, por ter passado se for o caso,
emendas na Câmara dos Deputados ou no Senado, o presidente, de repente, ele vai sancionar ou vetar. Se modificar muito, pô, peraí, não foi essa medida provisória que eu fiz. Como houve uma modificação, no caso, do presidente julgar, né, seu juízo de valor, que mudou muito, pô, ele veta. Agora, se ela, desde o início, 100%, né, Câmara Mista, Câmara de Deputados, vai para o Senado também aprovou, promulgação da medida provisória, tá? Aprovação do projeto de lei de conversão, ou seja, a sanção do presidente, aprovação do presidente. Ou rejeição da medida provisória. A vigência e tramitação encerradas da medida provisória são arquivadas. Vigência, ou seja, passou o tempo dela, 60, mais 60, que é a prorrogação, e não foi votado, simplesmente ela é arquivada, tá? Edição de decreto legislativo, prerrogativa de disciplinar as relações jurídicas da edição da MP. Edição de decreto legislativo, aqui nesse ponto, ele quer dizer o seguinte, que tramitou a medida provisória, 60 dias, prorrogava mais 60, a partir de 45 dias nós temos o trâmite de urgência, né? Aí onde há trancamento das pautas de ambas as casas, para poder focar nessa MP, nessa medida provisória. Se nada for feito, né, ela vai durar um tempo, a medida provisória, o Congresso Nacional, por suas causas, é silente, né, totalmente inerte, ela perde a validade. Só que, de repente, ela gerou direitos, né? Alguém, nessa, né, pessoa física ou jurídica, nesse tempo de vigência, gerou algum direito para essa pessoa e caducou ela, porque acabou o tempo e não foi tornada lei ordinária, simplesmente a medida provisória vai ser arquivada. E o direito, como é que fica? Quem vai editar esse direito aí, pela vigência da medida provisória, é o Congresso Nacional, tá? Bom, a função normativa, geralmente, de quem? Do Poder Legislativo. Elaboração de normas gerais e abstratas, ou seja, novas leis. É a função típica de quem? Do Poder Legislativo. A fundamentação que dá autoridade ao Poder do Executivo, ao chefe do Poder Executivo, criar leis, é o artigo 2º, especialização funcional e independência orgânica. Cada poder exercita as 3 funções de Estado. Uma em caráter permanente, Poder Executivo executa, Poder Legislativo cria as leis, Poder Judiciário julga as lides, as demandas. Então, cada poder exerce as 3 funções de Estado, uma em caráter permanente e as outras 2 a título excepcional ou subsidiário. Excepcionalmente, a medida provisória no nosso caso, e relevância e urgência, o juízo discricionário do presidente, tá? A Constituição autoriza ao chefe do Executivo Federal a criação ou edição de atos com força de lei, que é a medida provisória. Posteriormente, haverá um controle político por parte do Congresso Nacional, tá? Por parte dos parlamentares. Entendeu? Alguns casos, excepcionalmente, o STF tem admitido o controle jurisdicional dos pressupostos da medida provisória. Quais são os pressupostos? Relevância e urgência, tá? Quando houver manifestamente ofensa ao princípio da razoabilidade, que acaba gerando o quê? Um abuso do poder do presidente. Então, o Poder Judiciário, ele faz esse controle aí, tá? Jurisdicional dos pressupostos na questão de relevância e urgência. Bom, a medida provisória, assim que o chefe do Poder Executivo, ele edita, né, ele publica ela no Diário Oficial, começa a tramitar, começa a contar o prazo. Ela é de incidência imediata. Deve ser metida posteriormente ao Congresso Nacional, como já mostrei no slide anterior aqui, fases relativas à tramitação de uma medida provisória. Pode haver rejeição, né, a partir do momento que ela não se torna uma lei ordinária, né, ou quando tem o veto, foi rejeitado. Se o presidente votou, já, devido às emendas que foram feitas, tá? Importante, vedação para as medidas provisórias, está lá no artigo 62, parágrafo 1º, tá? É vedada a edição de medida provisória, aí tem aqui os incisos e quais matérias. Inciso 1, relativo a, letra A, nacionalidade, cidadania.
direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Letra B, direito penal e processual civil. Letra C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Letra D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Inciso 2, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Inciso 3, reservada à lei complementar. Tá? E inciso 4, já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Tá? Então, aqui no artigo 62, parágrafo 1º, nós temos aqui a limitação, né, desse poder do presidente ao editar uma medida provisória. Além do caráter de relevância e urgência, ele não pode, né, é vedada a edição de medidas provisórias com essas temáticas aqui, ou seja, com essas matérias. Está no inciso 1, e a linha A, B, C e D, inciso 2, inciso 3, inciso 4, tá? Perda dos efeitos da medida provisória. Primeiro, a regra é o seguinte, está no parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição feita pelo presidente da República, publicada no Diário Oficial, se não forem convertidas em lei, no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7, uma vez por igual período, ou seja, mais 60 dias, né, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Ou seja, a partir do momento que ela não se tornou uma lei ordinária, ela simplesmente gerou algum direito, né? E quem vai gerenciar o que, na vigência da medida provisória, o que foi adquirido no direito, por exemplo, o Congresso Nacional que vai, né, o decreto legislativo, através do Congresso Nacional, vai poder administrar isso aí. Quem tem direito, quem não tem, enfim. Outro aspecto importante, 62, ultratividade. Artigo 62, parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, ou seja, se o Congresso Nacional não baixar um decreto legislativo normatizando o período de vigência da medida provisória, né? Aqui o parágrafo 11 diz o seguinte, que se refere até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da medida provisória conservar-se-ão por ela regida. É como se ela tivesse a sua efetividade. Cessou o prazo de 60 dias, prorrogar por mais 60, e o Congresso Nacional não regularizar o que foi os atos que foram feitos durante a medida provisória, dando direito a algumas partes aí, pessoa físico-jurídica, o que acontece? Se o Congresso Nacional não baixar um decreto-lei regularizando essa vigência da medida provisória no seu tempo, se ele for silente, ficar em silêncio, vai ficar valendo o que as pessoas conquistaram nesse período aí ativo da medida provisória. Aqui nós temos a linha do tempo, né, da MP, publicação da medida provisória no Diário Oficial da União, pelo presidente da República. Contados daí, começa a vigência, começa a contagem do prazo. 45 dias, antes de 60, 45 dias, já entra o quê? Regime de urgência, trancamento da pauta, tá? Se dentro deste prazo, 45 dias, a medida provisória não for votada, ela entra no regime de urgência em cada casa do Congresso Nacional. Haverá o trancamento de pautas das demais deliberações legislativas de cada casa, até que se realize a votação desta MP, tá? 60 dias mais 60 dias, prorrogável mais 60, no caso, mais 60 dias, é a vigência da MP. Ela tem uma vida, tá? Se a votação não for encerrada, prorrogação automática. Ou seja, primeiro 60 dias, não houve votação, ela prorroga por mais 60. Acabou esse prazo, prorrogável por mais 60 dias, 120 dias. Bom, nos próximos 60 dias, caso a medida provisória não seja votada, até aqui,
a regra é a perda da eficácia desde a sua edição, tá, da medida provisória, com efeito as tunc, desde o início. Só que tem um detalhe. Perdeu a eficácia, o Congresso Nacional vai ter que gerar um decreto legislativo. Chegando neste prazo, né, depois de 120 dias, o Congresso Nacional deve editar um decreto legislativo para regular as relações da medida provisória, rejeitadas ou com perda de eficácia por decurso de tempo. Porque, como ela tem uma vigência temporária, né, alguém se beneficiou aí, né, de uma forma ou de outra. E quem vai regulamentar esse direito na vigência, já quando se tornou uma lei ordinária, quem vai regular esses direitos adquiridos aí vai ser o Congresso Nacional. Não editado o decreto legislativo, as relações jurídicas estabelecidas na vigência da medida provisória, agora extintas, né, não perdem a eficácia. Devido ao quê? O princípio da segurança jurídica. Beleza? Com isso, nós fizemos esse preâmbulo aí, essa passagem rápida, e agora nós vamos tratar de cada fase da medida provisória. Beleza?